Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos cada caminho todas as coisas, segundo o desejo divino, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Manifesto no coração a minha grande alegria em poder estar aqui, na minha amada Canção Nova, nesse dia de São Francisco de Assis. Hoje é um dia de solenidade para toda a igreja, especialmente para todos aqueles e aquelas que de um modo ou de outro, especialmente por uma vocação consagrada, seguem os passos de Francisco de Assis hoje, em meio a este mundo. Pela providência do Senhor, este ano nós comemoramos os 800 anos da conversão de Francisco de Assis. Exatamente, há 800 anos atrás, o filho de Bernardone, aquele jovem vaidoso, voltado às alegrias deste mundo, tem o seu encontro, o cume do seu encontro pessoal com o Senhor Jesus, e tem a sua vida transformada. O Papa Bento XVI esteve em Assis esse ano para celebrar este grande acontecimento, os 800 anos da conversão de Francisco de Assis. Mas o mais maravilhoso sobre tudo isso é exatamente que mesmo passado 800 anos, o Senhor Jesus continua realizando o que Ele disse pela boca dos salmistas. O Senhor disse: é um júbilo ao meu coração a morte dos meus santos. E uma grande graça exatamente é esta: o Senhor Jesus dá os seus santos à igreja, não somente para o tempo em que eles viveram. Francisco de Assis viveu 44 anos na face da terra. Mas o maravilhoso, eu repito, é que o Senhor não dá os seus santos somente para dar à igreja o esplendor da santidade do Senhor, somente no tempo em que eles viveram aqui. Mas maravilhosamente, o Senhor dá os seus santos à igreja para que Ele continue tão profundamente presente, tão radicalmente presente na história dos seus santos, que até hoje, claro, a sua vida, a sua história, tudo que o Senhor Jesus fez na vida dele, continue vivamente entrando na alma, no coração de uma multidão de jovens, de uma multidão de famílias, de uma multidão de pessoas, para que o encontro pessoal com Jesus seja cada vez mais verdadeiro, autêntico, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de liberdade, com expressão belíssima de santidade.
Por isso, entre tantas, Francisco de Assis hoje é celebrado pela igreja, não só como alguém que viveu uma história no passado, mas repito, o Senhor dá os seus santos à igreja para que eles possam continuar no mistério da intercessão dos santos, mas em tudo aquilo que o Evangelho foi vivido neles, profundamente, a continuar sendo um sinal de contradição hoje, um sinal de atração, um sinal profundo de que é possível viver o Evangelho de Jesus como Ele o viveu. É possível seguir o Senhor com uma autenticidade tão profunda quanto viveu Francisco de Assis. Claro, na singularidade de cada vocação, de cada chamado, nunca haverá outro Francisco de Assis. Porém, o que o Senhor fez nele, o que o Senhor realizou nele, até hoje, continua sendo um sinal extraordinário de vida do Evangelho. Por isso a juventude, por excelência, é 800 anos depois ainda atraída profundamente pela vida de Francisco de Assis. Quero vos falar de alguns momentos que marcaram profundamente a vida de Francisco e que também hoje marca a vida de muitos jovens. Isso eu estou falando especialmente à juventude. Quero também expressar essa palavra a todos e a todas que estão agora escutando esta pregação. Francisco inquieta tanto a sua vocação, o seu chamado, a sua presença, e volto a insistir: o Senhor Jesus não dá os santos a este mundo somente para o tempo que eles viveram, mas principalmente para o após, para a história da igreja, até a volta gloriosa do Senhor. Por isso Francisco é hoje um grande marco. Interessante é que ele inquieta tanto, ele incomoda tanto, que recentemente foi escrito um livro com o nome Conspiração Franciscana, exatamente para dizer sobre São Francisco tudo ao contrário daquilo que aprendemos. E esse povo é tão ignorante que eles estão pensando que o nosso amor por Francisco de Assis, aquilo que o Senhor fez nele, tem como sinal profundo, em primeiro lugar, os estigmas. Então, uma das realidades desse livro tão hipócrita é que foram os discípulos de Francisco que tomaram o seu corpo e o esconderam durante tantos anos, e depois fizeram nele os estigmas, e inventaram essa história que ele foi estigmatizado, e tantas coisas mais, que ele não era o santo que estão falando. Enfim, eu não quero tanto propagar as asneiras desse livro, só estou dizendo que Francisco hoje, 800 anos depois da sua conversão, ele incomoda tanto. O seguimento de Jesus por causa dele é tão forte, é tão radical, que as pessoas às vezes não aguentam. Mas como é que pode um jovem hoje, em pleno século 21, ter a coragem de abandonar tudo, ter a certeza que um chamado do Senhor Jesus pode mudar imediatamente a sua vida, até dizendo assim, como aconteceu com Francisco, sem tantas meditações,
porque quando o Senhor Jesus chama, Ele até exclui a meditação. É um chamado tão forte, tão radical, tão autêntico, tão forte na alma de um jovem, que ele nem medita se é chamado ou não. Ele vem e segue Jesus. Ele vem e abandona tudo por causa de Jesus, tal qual fez Francisco. Na verdade, nem tempo de meditar tem, se é vocação ou não. Por quê? Primeiro, porque é o próprio Senhor Jesus quem chama, e porque Ele é Deus, porque Jesus Cristo é Deus. O seu ato de chamar um jovem, Ele dá ao jovem a graça de renunciar até a meditação, se é o seu chamado ou não. Esse jovem se sente tão inebriado, tão tocado naquele momento histórico do seu chamado, que ele não medita, ele larga tudo imediatamente, e ele vai seguir Jesus pelas estradas da vida, com uma radicalidade tremenda. Foi assim que o Senhor fez com Francisco. Embora o Senhor Jesus tenha dado a ele etapas fortíssimas na sua vocação, mas em cada momento que ele viveu, por exemplo, o seu encontro com os leprosos, o Senhor Jesus lhe disse, para que ele não tivesse nem tempo de meditar: Francisco, o que você amava, você vai detestar. O que você detestava, você vai sentir gozo e alegria. Essa palavra que entrou como um fogo na sua alma, quando ele teve o encontro com os leprosos, um povo que ele não suportava nem ouvir falar, um povo que ele tinha nojo, que ele tinha medo. Ao passar perto no leprosário, ele tapava o seu nariz, para não sentir nem o odor da lepra. E o Senhor lhe fez, por algumas vezes, encontrar um leproso, renunciar a si mesmo, beijar o leproso, amar o leproso. E quando ele se entregou e escutou o Senhor Jesus dizendo: Francisco, o que você amava, você não vai amar mais. O que você detestava, você vai amar, e será motivo da tua alegria, do teu gozo, da tua liberdade, da tua razão de viver. E o que aconteceu? Mas o que eu quero dizer? Não houve tempo nem para meditar se era ou não. O próprio Espírito Santo entra na alma dele com tanta força, com tanto poder, com tanta glória, que ele compreende que o primeiro sinal profundo para a vida dele era aquele bendito leproso que o Senhor tinha colocado diante dele. Mas deixa-me dizer, jovem, toda vocação é assim. Ela não nos dá tempo de meditar, ela exige imediatamente o seguimento. Por isso que hoje, em meio a este mundo, falta-nos ver jovens com esta coragem. Mas o fundamento primeiro é este: por que, Padre, o Senhor não permite nem a meditação? Porque quem chama é o Senhor Jesus, e Ele é Deus. Esse é o primeiro fundamento. Porque Ele é Deus, Ele tem uma palavra única, autêntica, verdadeira, inigualável à alma de um jovem. Se Ele diz assim: eu estou lhe chamando, aí vem a palavra vocação, chamado a um banquete. O fundamento da palavra vocação é exatamente, seja em latim, ou seja na língua hebraica, ou em qualquer, o fundamento da palavra é sempre esta: chamar, convocar, convidar para mudar de vida, sentar-se à mesa para um banquete.
lembrando que o Senhor Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e designei, para irdes e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando Francisco iniciou a graça da sua conversão, encontrando esse leproso, não só esse, outros momentos que ele vai ter com o leproso, quando ainda permeado de burguesia, aquele mendigo, porque o primeiro contato de Francisco com a pobreza foi com os mendigos de rua, foi com os sofredores de rua, depois com a lepra, com os leprosos. Mas quando aquele pedinte entrou no comércio do seu pai, e lhe pediu uma esmola, e ele disse: não vou lhe dar. E o pedinte: pelo amor de Deus. E ele sentiu na alma, e imediatamente, sem nenhuma meditação, ele falou: o Senhor está dizendo, eu tenho que dar. E daquele momento ele escreveu: ninguém que me pedisse pelo amor do meu Deus eu vou negar. E nunca mais ele negou ajuda a ninguém. Mas vejam, ainda a sua vocação estava sendo não meditada, mas maturada na sua alma, porque o Senhor, quando chama, é um fogo. E infeliz o jovem que nega a sua vocação, porque é um fogo que penetra na alma, mesmo que você passe por momentos de dor, por momentos de solidão, não importa, o fundamento é a vocação, um momento histórico preciso que o Senhor lhe chamou, e você não meditou, abandonou tudo e veio em seu seguimento, tal qual fez o nosso amado Francisco de Assis. Por isso a igreja celebra a sua conversão, a sua vocação, o seu chamado. Momentos depois, Francisco vai ter um outro encontro tão pessoal com Jesus, tão forte, que é o seu chamado, o seu encontro bendito com o Senhor crucificado na igreja de São Damião. Ele mesmo disse: estava passando e o Espírito do Senhor me impeliu a entrar na igreja. Quantas vocações acontecem assim hoje? O Senhor, ele disse, o Senhor me impeliu a entrar na igreja, e ele entrou. E ele encontrou a cruz de São Damião. Ajoelhando-se, o Senhor lhe disse: Francisco, minha casa está em ruínas. Você vem e levanta e reconstrói e restaura a minha igreja. Chamado não é ilusão, vocação não é ilusão, chamado pessoal, forte, autêntico, inigualável. Francisco, a minha casa está em ruínas. Você vem e você vai. Eu estou lhe chamando, vocação, chamamento. Eu estou lhe chamando, eu te escolhi. Não importa tuas fraquezas, não importa tuas limitações, não importa tuas misérias, não importa teus pecados, não importa tua história. Eu estou lhe chamando, você é o meu escolhido. Vocação, eleição. Vem, porque eu estou lhe escolhendo para reconstruir a minha casa que está em ruínas. Toda vocação tem como alma a resposta do chamado, do chamamento. Ele disse: quero fazer, sim, Senhor. O que queres que eu faça? Dizendo: a minha vida agora é tua. Ele não meditou. Senhor, espera um pouco, deixa-me meditar se eu devo seguir ou não, se é o Senhor que está falando ou não. Isso é extraordinário, né? Especialmente na vida de um jovem. Ele disse: Senhor, o que queres se realize. Eu estou aqui, faça-se. Eu vou cumprir o que o Senhor deseja.
Vejam que ele não meditou, mas ele obedeceu, que ele pensava que a igreja a ser reconstruída era a pequenina igreja de São Damião. Ele começa a construir a igreja, e ele dá o que ele tem de dinheiro ao pobre pároco, e ele começa a levantar a igreja com as suas mãos. Vejam como ele não medita no chamado, ele é radical na sua resposta, ele é autêntico lá na alma, porque ele sabe que quem o está chamando não é um homem qualquer, não é a sua mente, não é uma ilusão, não é uma fantasia, não é uma ideia, não é uma energia, mas quem está chamando é o seu Senhor Jesus Cristo, todo Deus e todo homem, exceto o pecado. Meu amado, eu estou lhe chamando, vocação, chamado, tu és meu. Jovem, hoje o Senhor faz a mesma coisa. O Senhor espera uma resposta sim. E bendito é o jovem que tem a coragem, porque hoje a vocação, ela é muito estruturada, ela é muito psicologizada, ela é muito meditada e ela é pouco vivida. Se o Senhor lhe chama, se há uma experiência tão profunda, inigualável. Claro que Francisco nunca mais esqueceu a cruz de São Damião, nem o encontro com o leproso, nem os sonhos que ele teve durante a guerra, que ele sofreu tanto, nem o tempo que ele viveu em Rivotorto, nas pequenas tocas com os leprosos, momentos profundos com os primeiros seguidores, tudo marcou. Mas também o Evangelho nos conta uma realidade muito linda. O discípulo amado, o discípulo João, 60 anos depois, ou até 70 anos depois, quando ele escreveu seu Evangelho, ele lembrou-se do dia e da hora da sua vocação. Veja como vocação marca. Você pode encontrar esse fato maravilhoso no capítulo 1 do Evangelho de São João, a partir do versículo 35. João se achava de novo no mesmo lugar com dois dos seus discípulos. Fixando o olhar em Jesus que caminhava, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos escutaram esta palavra e seguiram Jesus. Escutaram e seguiram Jesus. Então Jesus se voltou e, vendo que eles se tinham posto a segui-lo, disse-lhes: que procurais? Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde moras? Então ele lhes disse: vinde e vede. Eles foram, pois viram onde morava e permaneceram junto daquele dia, e era mais ou menos a 10ª hora, mais ou menos 4 horas da tarde. Veja como o discípulo amado, quase 60 anos depois, ao escrever o Evangelho, ele tem o dia da sua vocação, até a hora da sua vocação, tão forte dentro dele, que ele faz questão de escrever. Olha o que é um chamado. Eu me lembro, naquela tarde, naquele dia, o Senhor Jesus me olhou, o Senhor Jesus olhou para a minha vida, o Senhor Jesus olhou para a minha alma, naquele bendito dia, onde eu disse que era o Cordeiro de Deus. Ele me chamou: vinde, vede, e eu fui. O discípulo amado aqui, com uma idade já avançada, ele ainda vai escrever o Apocalipse, mas ele tem uma sensibilidade extraordinária com o momento do seu chamamento, da sua vocação. Inigualável, forte como a sua própria vida. E ele escreveu no Evangelho, de fato, naquela tarde, há 60, 70 anos atrás,
o Senhor Jesus passou pela minha vida, me chamou, e era por volta das 4h da tarde. Francisco, ele tem, como toda vocação, jovem, você que tem a sua vocação, a santidade, mas maravilhosamente a vida consagrada, lembrar-se sempre do dia, da hora, da história em que o Senhor Jesus entrou na sua vida. Você pode passar por dores, você pode passar por experiências de vazio lá no coração, por permissão divina, ou seja, a provação, a dor, a necessidade profunda de sofrimento por causa de Jesus. Mas o que é a vocação? O que viveu Francisco? O tudo que ele deu durante todos os anos da sua vida, por causa de qual mistério? Exatamente o seu chamado, o seu encontro pessoal com o Senhor. A cruz de São Damião marcou a sua vida. Eu quero que você entenda na alma, por que sem meditação? Repito, primeiro porque quem chama é Jesus. Se fosse um homem qualquer, se fosse um pensador qualquer, se fosse um profeta qualquer, você teria tempo de meditar. Mas porque é Jesus, Deus de Deus, a sua voz é incomparável, o seu chamado é único e é a razão da tua vida. Se eu falo isso, a vida consagrada, a vocação também é servir o Senhor em comunidades, onde o Senhor chama, é a tua vocação e nada pode tirar da tua vida, sofrimento nenhum, pessoa nenhuma, ninguém pode ter o poder de tirar a tua vocação da tua alma, porque ela é única. E a partir daí Francisco de Assis foi caminhando. Na verdade, como aconteceu com São Pio, Francisco recebeu primeiros estigmas na alma. Qual momento foi este, padre? Exatamente o momento da cruz de São Damião. Naquele momento Francisco, ele mesmo diz, ele sentiu dentro dele um fogo, um desejo inigualável que ele expressa: faça-se. O que o Senhor quer, se realize. Eu estou aqui. E ele sai da igreja. O primeiro ato dele é sair da igrejinha, ir ao pároco e dizer: tenho aqui algum dinheiro, é para o Senhor reconstruir a igreja que o Senhor me pediu ali dentro, mas eu também quero ajudá-lo. E ele começa pedra por pedra e vai reconstruindo a pequenina igreja. Mas meditem nesse sentido, imaginem o amor que o Senhor Jesus sentiu por Francisco. A sensibilidade que Jesus tem com aqueles que imediatamente abandonam tudo para segui-lo. Por isso não tenham medo. O carinho, o afeto da qual o Senhor Jesus tem por aqueles que têm a coragem imediata de seguir Jesus aonde quer que Ele chame. E Francisco fez isso, e fez com uma alegria muito grande, com uma perfeição pela graça muito grande, com uma entrega muito grande. E tudo aquilo que ele sofreu com o seu pai, com os seus amigos, a incompreensão, tudo aquilo que foi permeando a sua vocação, ele não desistia, não tinha tempo de meditar. Na verdade era só obedecer, era só se entregar, porque o seu Deus Jesus, o seu Senhor, o havia chamado, e a única realidade da vida dele agora era obedecer. Era escutar o que Deus queria da vida dele a cada dia, a cada momento, e obedecer. O encontro com o leproso, a cruz de São Damião, os primeiros seguidores que ele viveu,
Todos os momentos de escuridão, de dúvidas não vocacionais, de dúvidas a nível de estrutura da sua nova ordem religiosa, enfim, tudo aquilo que ia passando dentro dele, ele era iluminado por uma certeza incomparável: o Senhor Jesus me escolheu. Pronto. Ele me deu a alegria da vocação. Francisco, ele recebeu com a sua vocação, maravilhosamente, um carisma. Por isso ele é extraordinariamente um homem carismático. Carismático tão forte, tão autêntico, que 800 anos depois da sua conversão, ele continua inquietando e mais, continua colocando medo em meio a este mundo, porque o mundo quer moldar um Francisco do jeito deles. É muito mais fácil um francisquinho que só cuida de animais, que só vai abençoar o seu cachorro, o seu gato, do que o Francisco de Assis, que entra exatamente na vida das pessoas, na estrutura social, que entra na vida da família, que entra na alma de um jovem e muda tudo e causa medo. E inquieta mesmo, porque toda vocação é inquietante. Ora, não há dúvida, um jovem, um homem, uma mulher que segue Jesus radicalmente, ele inquieta. Ele é um sinal de contradição. Porque há em meio à sociedade toda uma estrutura para não aceitar o Evangelho de Jesus. Uma estrutura contra o Evangelho, uma estrutura contra a radicalidade da pobreza, da liberdade, da alegria. O que o mundo oferece é tudo uma insinuação, uma cópia da verdadeira alegria que não é, da liberdade que não existe, do poder que eles não têm. Por isso o franciscanismo, ele continua inquietando, mesmo com toda a limitação humana que nós trazemos ao carisma franciscano. Por isso o meu louvor, a minha gratidão maravilhosa aos frades menores, minha gratidão aos capuchinhos, minha gratidão aos conventuais, minha gratidão a todos aqueles que, aos primeiros, os frades menores, aos capuchinhos, da qual é o ventre que nasceu São Pio, a tantos outros, a tantas ordens franciscanas de tempos primórdios, ou as novas, como é a Toca e tantas outras. Nossa gratidão, maravilhosa gratidão, porque mesmo com a nossa imperfeição, mesmo com a nossa limitação, o carisma de Francisco, o carisma é inquietante. Ele não se apaga com a limitação humana, ele é tão forte, ele é tão entusiasta, que ele arrasta, que ele continua arrastando uma multidão de jovens para seguir Jesus mais de perto. Por isso, filho, filha, toda vocação, como foi a vida de Francisco, é cheia de entusiasmo. Significa entusiasmo, palavra grega, cheia do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, isso é uma pessoa entusiasta, cheia do Espírito Santo, possuída por Deus, possuída pela alegria do Senhor Jesus Cristo, possuída pela graça do Senhor. Assim viveu Francisco. Ele sempre foi o entusiasta da sua vocação, sempre, mesmo na dor, na perseguição, sempre cantando, louvando. O cântico das criaturas ele fez morrendo, cego, quase sem visão, num estado de saúde muito precária. Ele escreveu: louvado seja Deus pelas criaturas, pelo sol, pela lua, pela vida, pelos que perdoam por causa do teu nome.
Filho, filha, toda vocação é entusiasta. Uma vocação triste, uma vocação que não entusiasma os outros, está faltando algo muito sério dentro dela, que é exatamente o entusiasmo, a alegria. Por que tu és tão alegre assim? Por que você tem tanta certeza da tua vocação? Por que você, sem meditar, abandona pai, mãe, família, projetos, abandona tudo, mas medita um pouco? Não dá tempo de meditar, não dá tempo. O Senhor me chamou, não há tempo de meditar. O meu Deus queima na minha alma, eu não tenho tempo nem para meditar se é o meu chamado ou não, porque é Deus quem me chama, e Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Deus ressuscitado, Ele está me chamando, eu tenho que ir. Por isso esse entusiasmo pela sua vocação é que cativa a alma das pessoas, é que incomoda este mundo. Porque o mundo tem visto, não só na vida consagrada, mas em outros segmentos também, às vezes um peso de tristeza. E não há um entusiasmo. Francisco era um entusiasta, ou seja, um jovem que amava a sua vocação, que nunca duvidou dela e que cantava a sua vocação para todos. Por isso Bernardo foi o primeiro a segui-lo, depois Egídio, Leão e tantos outros. Mas que alegria é essa, Francisco? Você quer uma noiva, você vai casar, já tem a minha noiva e a igreja, ele dizia. Se você soubesse a razão da minha alegria, a minha noiva quem é? É a igreja, ele dizia. Eu já encontrei a minha esposa, eu já tenho a minha alegria, eu sei muito bem quem me chamou. E ele era um entusiasta, não havia dúvida na sua alma. Quem o via falando, cantando, amando os pequenos, eram contagiados pelo entusiasmo de Francisco de Assis. Esse entusiasmo, que significa uma alma sem dúvida vocacional. E hoje, onde tudo é descartável, onde tudo parece ser colocado à dúvida, nós jovens, homens e mulheres, que temos uma vocação, especialmente a vida consagrada, não há dúvida, sempre entusiasmando aos outros com a nossa própria vida, com amor, com a alma. Eu fico muito marcado, porque minha própria vocação também, o Senhor me deu a graça de ter um dia muito especial, um horário muito especial. E eu, quando estava lendo essa madrugada o Evangelho do Discípulo Amado, adorando o Senhor para essa pregação, eu disse: veja que passagem linda. Ele se lembrou que o Senhor Jesus o chamou naquela tarde. Veja, ele não escreveu logo após, ele foi lembrado na sua alma, a experiência pessoal do discípulo amado, e ele foi fiel, vocês sabem, até a cruz. Por isso, jovens, filhos e filhas da igreja, é claro que o mundo não suporta uma vocação, e eles querem fazer com que a nossa vocação seja morna, duvidosa, fria. Eles colocam à nossa frente valores desse mundo. Ora, o que pode ser comparado ao segmento de Jesus? Eles colocam os valores, primeiro os valores de burguesia, os valores de uma falsa liberdade, os valores de um erotismo sujo e hipócrita. É o que eles têm para apresentar, mas a hipocrisia é deles. Infelizes os jovens que vão atrás disso. É o que eles têm, só aquilo que tenta iludir,
Não, jovem, não siga Jesus, porque você pode ter uma grande oportunidade em outras coisas da sua vida. Vejam, falando agora estritamente a vida consagrada, como foi a vida de Francisco. Ele não foi sacerdote. Francisco é por excelência um irmão consagrado, consagrado pela pobreza, pela castidade, pela obediência ao reino de Deus. E o mundo teme, porque uma vocação, ela incomoda, ela irrita as pessoas. Veja, Jó, você me incomoda com essa tua liberdade. Eu sou escravo de tantas coisas. Eu sou escravo do meu dinheiro, eu sou escravo da minha postura social, eu sou escravo do meu trabalho, eu sou escravo de mim mesmo. E você me vem com esse entusiasmo todo, com a tua liberdade. Isso me incomoda. Saia de perto de mim, porque eu quero continuar cultuando a minha falsa liberdade. Eu quero ficar cultuando o meu poder, o meu dinheiro, a minha ganância. E você vem com essa alegria toda, com essa liberdade toda perto de mim. É melhor você sair de perto de mim. É melhor você não me incomodar, porque eu quero continuar na minha vida hipócrita. Você com essa tua liberdade, jovem, com esse teu entusiasmo por causa de Jesus, você acaba me incomodando. É melhor você sair de perto de mim, porque eu prefiro ficar no meu mundinho. E essa tua liberdade, ela é uma cotovelada nas minhas escravidões. Essa tua alegria, ela incomoda o meu egoísmo. Por isso a igreja, ela tem tanta esperança numa juventude entusiasta na sua vocação. E o mundo pode dizer: mas jovem, você tem tantas feridas na sua vida, você tem tantos pecados, limitações, fraquezas. Meu Deus, maravilhosamente eu estou dizendo, em seu nome, o Senhor, quando chama vocação, carisma, é dom, é graça, é presente. E o Senhor chama aqueles que Ele quer. Não importa a tua limitação, tua fraqueza, tua história, Deus ama você. A tua vocação é muito preciosa. É tua vida com Jesus, é tua história com Jesus, é tua pessoalidade com Jesus, é tua alma com Jesus. Por isso o maior milagre de uma vocação é exatamente o Senhor fazer o que Ele quer na tua fraqueza. Essa é a certeza que quem Ele chamou foi o Senhor Jesus. Porque se você fizesse por tua glória, não era o Senhor que Ele havia chamado, mas porque o Senhor realiza na tua fraqueza, você pode com entusiasmo dizer: quem me chamou foi o meu Deus e Senhor Jesus Cristo. Só Ele era capaz de fazer em mim o que está acontecendo na minha vida. Só Ele. Assim, as suas próprias limitações lhe dão a certeza de que quem lhe chamou foi o Senhor Jesus Cristo. As suas próprias fraquezas, a tua própria história, vão lhe dando cada vez mais a alegria e a liberdade de ser um entusiasta profundo por causa do Senhor. Eu tenho aqui uma das passagens mais lindas da vida de Francisco, que vocês conhecem, que é a passagem da perfeita alegria. Volto a perguntar: o que é a alegria hoje para o mundo? O que eles cultuam como alegria? O ter? Muito bem, jovem, você pode ter o carro do ano, se você quiser. Você pode ter o melhor trabalho desta terra,
Você pode ter alcançado todos os objetivos que a sua inteligência queria. Você pode ter realizado todos os sonhos que você desejava. E você pode perceber que lá dentro você não é feliz. Você apenas vive uma vida cômoda. Nada mais do que isso. E a vocação é tão linda. Você pode ter uma família muito bem estruturada, muito bem. Mas se você tem um chamado, essa família estruturada que você tem não lhe fará feliz. Mas padre, eu não posso abandonar minha família. Meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa, meus irmãos são maravilhosos, tudo é tão belo na minha casa. Como que o Senhor vai me arrancar do meio deles por uma vocação? Ou seja, mesmo se a tua família for maravilhosa, ela não é sinal da tua felicidade plena, se você é chamado a seguir Jesus radicalmente. Ao contrário, mesmo se tua família não for a família que você queria, se o seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua família não lhe dão todo o amor que você necessitava, também não significa que você tem que ficar na sua família para realizar aquilo que você não pode realizar, que só o Senhor pode realizar na vida da sua família. Então obedeça, vai e segue o Senhor. O evangelho de ontem: Senhor, deixa eu enterrar os mortos. Ora, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Lugar de vocação não é em caixão de defunto. Lugar de vocação é exatamente dar alegria, o entusiasmo. Lugar de vocação não é em túmulos. Lugar de vocação é exatamente na expressão profunda do entusiasmo, da alegria, do poder de Deus na sua vida, do encontro pessoal com Jesus na sua vida. Mesmo na dor, mesmo nos sentimentos de dor, essa passagem da perfeita alegria, que agora eu passo a ler a vocês, é belíssima. O mesmo Frei Leonardo contou um dia, o bem-aventurado Francisco, contou que um dia, o bem-aventurado Francisco, perto de Santa Maria dos Anjos, chamou o Frei Leão e lhe disse: Frei Leão, escreve. Este respondeu: estou pronto. Escreve, disse, o que é a verdadeira alegria. Vem o mensageiro e diz que todos os mestres de Paris entraram na ordem. Escreve: não está aí a verdadeira alegria. E igualmente que entraram na ordem todos os prelados do além-Alpes, arcebispos e bispos, o próprio rei da França e da Inglaterra. Escreve: não está aí a verdadeira alegria. E se receberes a notícia de que todos os meus irmãos foram pregar aos infiéis e converteram a todos para a fé, ou que eu recebi tanta graça de Deus que curo os enfermos e faço muitos milagres, digo-te que em tudo isso não está a verdadeira alegria. Mas o que é a verdadeira alegria? Não qual é, o que é a verdadeira alegria. Eis que volto de Perúsia no meio da noite. Chego aqui no inverno de muita lama e tão frio que na extremidade da túnica se formaram caramelos de gelo que me batem continuamente nas pernas, fazendo sangrar as feridas. E todo envolvido em lama, no frio e no gelo, chego à porta e depois de bater e chamar por muito tempo, vem um irmão e pergunta: quem é? E eu respondo: Frei Francisco. E ele diz: vai-te embora, não é hora própria de chegar, não entrarás. E ao insistir ele responde: vai-te daqui, és um ignorante, um idiota, agora não poderás entrar, somos tantos e tais que não precisamos de ti. E fico sempre diante da porta e digo: por amor de Deus, acolhei-me para esta noite.
Ele responde: não o farei. Vai aos crucíferos e pede lá. Pois bem, se eu tiver tido paciência e permanecer imperturbável, digo-te que aí está a verdadeira alegria, a verdadeira virtude e a salvação da alma. Essa que é uma das passagens mais lindas da vida de Francisco. Qual é a verdadeira alegria? Não perturbar a tua alma mesmo na incompreensão. Não perturbar a tua alma, mesmo se as pessoas que você esperava que lhe dessem acolhimento não lhe der. Qual é a verdadeira alegria? É amar gratuitamente, é isto. E é o fundamento do franciscanismo, é o amor. E é aquilo que o mundo tem medo, é o amor. Você pegar um homem apodrecido hoje, século 21, e trazer em teus braços e dizer: por que você tem coragem de pôr a mão nesse homem podre? Porque é o amor de Deus. Porque por mais que esteja pisado o pobre, por mais que o pobre esteja pisado, sangrado, machucado, espoliado, no pobre sempre estará manifestada a glória de Deus, sempre. E Francisco anunciou isso. Por mais que você encontre um homem podre, um pobre podre, comido por vermes, por mais que você veja a sociedade jogar o pobre no lixo, mesmo dentro de uma lata de lixo, o pobre sempre será a manifestação da glória de Deus, sempre. Francisco viveu isso. O Senhor lhe deu este carisma, e a verdadeira alegria, filhos e filhas, é esta: é o amor, é a paciência que tudo alcança, é a liberdade em poder amar a todos. E mesmo que você for um dia machucado e pisado por aqueles que você espera que iriam te amar, ame-os gratuitamente. Aí está a verdadeira alegria que o mundo não compreende. Pelo contrário, o mundo tem medo da liberdade, porque a estrutura que se faz. E o que o mundo quer? Ele quer estruturar o Evangelho. O mundo quer pegar o Evangelho de Jesus Cristo e colocar numa estrutura, é isso, e querer que nós sigamos aquela estruturinha do Evangelho. Não, o Evangelho de Jesus é isso aqui, ó, é essa estrutura aqui que nós adaptamos. Nada de liberdade a esse ponto, nada de alegria a esse ponto, nada de abandonar. Você é doido, jovem, de deixar teus planos, teus projetos, tua família, seu pai, sua mãe, e vir seguir Jesus nessa liberdade toda. Nós dizemos: somos e temos a graça de poder viver assim, e queremos viver assim. Mas o mundo não quer. A estrutura tem medo da liberdade. A estrutura tem medo da liberdade que o Evangelho traz. Por isso temos medo de amar. Por isso temos medo de perdoar. Por isso temos medo de ferir o nosso corpo, como disse Francisco, pelo frio, pelo gelo, pela neve que maculava as suas pernas. Mas ele continuava ali, insistindo: sou eu. E os frades: não te conheço, somos muitos. E olha uma passagem belíssima dessa história: não precisamos de ti. Ele é o fundador. Vejam, é uma parábola que ele está contando, como uma parábola, mas com um fundamento de verdade impressionante, porque no final da sua vida ele foi como que expulso da sua própria ordem. Ele como que profetiza que a verdadeira alegria estava exatamente em seguir Jesus até as últimas consequências da sua vida. E é essa a nossa alegria: simplicidade. Por isso 800 anos da conversão de Francisco, o mundo tem medo, muito medo. Filho e filha, vocação, ela tem sentidos profundos. Vocação significa implorar. Alguém que implora
que você siga o Senhor. Um homem, uma mulher que obedece a sua vocação, ele tem um ato de implorar ao outro: venha também, escuta o que o Senhor quer. Eu falei há pouco, a liberdade que enche a alma de um coração livre, um nome novo. Vocação é sinônimo de nome novo, por isso muitos consagrados trocam de nome. Por quê? Pela sua própria vocação. Vocação é sinônimo de nome novo, vida nova. Tudo mudou, o Senhor me escolheu, me chamou, por isso até o meu nome eu mudo. Até o meu nome eu tiro e coloco um nome novo. Isso é vocação. Um nome novo que o Senhor me dá, a alegria nova que o Senhor me dá, o entusiasmo novo. Vocação é convidar, vocação é invocar, vocação é implorar, vocação é provocar. Como eu falava aqui na pregação, a vocação provoca o mundo, porque o mundo tem medo de vocação, medo do seguimento de Jesus, mas nós devemos continuar provocando as pessoas. Vocação inquieta, vocação, ela é chata para o mundo, porque ela inquieta, ela provoca mesmo, ela tira da inquietude. Por isso, uma vocação cheia de entusiasmo, ela incomoda, ela é sinal de contradição. E assim viveu Francisco. Claro, poderemos passar aqui dias e horas falando dele, mas simplicissimamente nós queremos viver seguindo Jesus, adorando Jesus, amando Jesus, desafiando este mundo, que a alegria verdadeira está em amar, e amar principalmente os que nada têm, amar a todos, mas maravilhosamente os que nada têm. Vamos escutar este canto belíssimo que foi feito pelo Padre Zezinho numa peça de teatro, um musical franciscano, e dar ao Senhor nossa gratidão por tudo. Francisco de Assis, hoje, eu falava daquele livro que estão agora lançando, Conspiração Franciscana, para dizer que Francisco foi um mito. E nós, franciscanos, por excelência, os frades menores, da qual dou a eles toda a minha gratidão, foram os primeiros, os conventuais, os capuchinhos e tantos outros, hoje a toca e tantas. Nossa gratidão ao Senhor Jesus por nos agraciar com um pedacinho desse carisma que em plenitude Francisco de Assis viveu com todo o entusiasmo da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus.